Retrabalho. O custo invisível que está destruindo seus resultados. Muitas empresas parecem extremamente produtivas. As equipes estão sempre ocupadas. As máquinas não param. Os setores vivem correndo. Os gestores cobram prazos, acompanham indicadores e tentam manter tudo funcionando. Mas existe uma pergunta incômoda. Quanto desse esforço está realmente criando valor? E quanto está apenas corrigindo erros, refazendo atividades e compensando falhas que não deveriam ter acontecido? Esse é o retrabalho. Ele aparece quando uma peça precisa voltar para ajuste. Quando um pedido precisa ser corrigido. Quando uma informação precisa ser digitada novamente. Quando um produto precisa ser desmontado. Quando uma entrega precisa ser reorganizada. Ou quando o cliente recebe algo errado e a empresa precisa correr para reparar. O retrabalho é perigoso porque muitas vezes fica escondido dentro da rotina. A empresa acha que está produzindo, mas, na prática, está refazendo. Neste vídeo, você vai entender como o retrabalho consome tempo, margem, capacidade e moral da equipe. E também como começar a enxergar esse custo invisível antes que ele destrua seus resultados. Um dos maiores erros da gestão é confundir ocupação com produtividade. Uma equipe pode passar o dia inteiro trabalhando e, ainda assim, gerar pouco resultado real. Isso acontece quando boa parte do esforço é consumida por correções. Refazer não é produzir. Corrigir erro não é agregar valor. Resolver problema repetido não é melhorar o processo. Imagine uma fábrica que produz 100 unidades por dia, mas precisa retrabalhar 20. À primeira vista, parece que entregou 100 unidades. Mas parte da capacidade foi usada 2 vezes sobre o mesmo produto. Houve mais mão de obra. Mais tempo. Mais energia. Mais movimentação. Mais inspeção. E mais pressão sobre a liderança. Em processos administrativos acontece algo parecido. Um pedido sai com informação incompleta. Alguém precisa ligar para o cliente. Outro colaborador corrige o cadastro. O financeiro ajusta a cobrança. A logística reprograma a entrega. A empresa inteira se movimenta para compensar uma falha que poderia ter sido evitada na origem. Retrabalho cria movimento, mas não cria valor. Se você já viu uma equipe ficar ocupada o dia inteiro apenas corrigindo erros, deixe um comentário com a palavra retrabalho. Muitas empresas reclamam de falta de capacidade. Falta gente, máquina, tempo, turno, prazo. Mas antes de concluir que a empresa precisa de mais recursos, é preciso perguntar: quanto da capacidade atual está sendo consumida por retrabalho? Se uma operação precisa refazer 10, 15 ou 20% do que faz, ela já perdeu uma parte importante da sua capacidade real. E essa perda nem sempre aparece de forma clara. O tempo de correção pode estar misturado ao tempo normal. A atividade pode ser feita por outra área. O esforço pode ser registrado como rotina. E o custo pode desaparecer dentro das despesas gerais. Por isso, a empresa acredita que está operando no limite. Mas talvez esteja usando parte dos próprios recursos para corrigir falhas internas. Quando o retrabalho diminui, a capacidade aparece. Sem comprar máquina nova. Sem contratar mais pessoas. Sem aumentar turno. A empresa passa a usar melhor aquilo que já possui. Muitas vezes, a capacidade escondida está presa dentro dos erros repetidos. O retrabalho também corrói a margem da empresa. E faz isso de forma silenciosa. Quando algo precisa ser refeito, a empresa pode consumir material adicional. Pode gastar mais horas de mão de obra. Pode ocupar máquina novamente. Pode exigir inspeção extra. Pode atrasar outro pedido. Pode gerar transporte urgente. Pode provocar desconto. Pode causar devolução. E pode reduzir a confiança do cliente. O problema é que esses custos costumam ficar espalhados. Um pouco na produção. Um pouco na qualidade. Um pouco na logística. Um pouco no atendimento.
um pouco no financeiro. Quando estão espalhados, parecem menores do que realmente são. A margem não desaparece de uma vez. Ela escorre. Pequenas correções todos os dias. Pequenas horas extras. Pequenos atrasos. Pequenos ajustes. Pequenos descontos. No final do mês, o resultado fica abaixo do esperado. E a empresa procura explicações apenas no mercado, no preço ou no volume. Esses fatores podem existir. Mas parte do lucro pode estar sendo consumida internamente pelo retrabalho. Retrabalho também aumenta o lead time. Quando uma atividade precisa voltar, ela cria uma volta no fluxo. O produto sai da sequência normal. O pedido retorna para a correção. A informação volta para análise. A peça volta para ajuste. O cliente precisa esperar. Esse retorno ocupa tempo que não estava planejado. E enquanto a equipe corrige o erro, outras atividades esperam. É assim que o retrabalho cria filas invisíveis. Muitas vezes, o tempo de execução parece curto. Mas o prazo real fica longo porque existem esperas, retornos, aprovações, correções e interrupções. Quando o retrabalho aparece perto do prazo final, a empresa entra no modo urgência. Faz hora extra. Muda a prioridade. Interrompe outras ordens. Acelera transporte. Pressiona a equipe. Ou entrega correndo, com risco de novo erro. Esse ciclo é perigoso. Erro gera retrabalho. Retrabalho gera atraso. Atraso gera pressão. Pressão gera novos erros. E a empresa começa a viver em um ciclo permanente de correção. Existe um custo que raramente aparece nos relatórios: o desgaste das pessoas. Ninguém gosta de refazer o mesmo trabalho várias vezes. Ninguém gosta de corrigir erro repetido. Ninguém gosta de trabalhar sob pressão porque algo falhou antes. Com o tempo, a equipe começa a sentir frustração. O operador percebe que o problema sempre volta. O analista corrige a mesma informação toda semana. A qualidade vira cobradora. O atendimento escuta reclamações de problemas que não controla. O PCP precisa reprogramar por falhas que não criou. E os líderes vivem pedindo mais esforço, mesmo quando o sistema continua permitindo os mesmos erros. Isso derruba a moral. A equipe deixa de acreditar nos planos de melhoria. As pessoas começam a normalizar o problema. E o retrabalho passa a fazer parte da rotina. Reduzir retrabalho não é apenas reduzir custo. É respeitar o tempo, a energia e a inteligência das pessoas. Se este conteúdo faz sentido para a sua realidade, deixe o like no vídeo. Isso ajuda o canal a alcançar outros profissionais que também enfrentam esse tipo de problema. Retrabalho se repete quando a empresa corrige o efeito, mas não elimina a causa. A peça foi ajustada, mas o parâmetro que gerou o defeito continua instável. O pedido foi corrigido, mas o formulário continua permitindo informação incompleta. O cliente foi atendido, mas o processo continua gerando atraso. O relatório foi refeito, mas a fonte de dados continua errada. A ação imediata resolve o caso, mas não muda o sistema. E, se o sistema não muda, o problema volta. Outro motivo é a falta de clareza sobre onde o erro nasce. A qualidade encontra no final. O atendimento descobre pelo cliente. A gestão percebe no indicador. Mas a causa pode estar muito antes. Na entrada do pedido. Na especificação. No cadastro. No setup. Na comunicação entre áreas. No fornecedor. Ou no método de trabalho. Quanto mais tarde a falha é descoberta, mais caro fica corrigir. Por isso, a empresa precisa aproximar o controle da origem. Muitas empresas tentam combater retrabalho aumentando inspeção. Mais conferência. Mais aprovação. Mais assinatura. Mais controle no final. Isso pode impedir que alguns problemas cheguem ao cliente, mas não elimina a causa. Inspecionar no final é como colocar um bombeiro na saída do processo.
Ele pode impedir que o defeito escape. Mas o fogo continua começando no mesmo lugar. A solução mais forte é qualidade na fonte. Isso significa criar condições para que o trabalho seja feito corretamente desde o início. Padrões claros. Informação correta. Materiais identificados. Parâmetros controlados. Erros difíceis de cometer. Indicadores próximos do processo. E reação rápida diante de desvios. A inspeção pode ser necessária, mas ela não deve ser a principal estratégia de qualidade. A empresa precisa sair da lógica de encontrar defeitos e avançar para a lógica de prevenir falhas. O retrabalho só começa a ser gerenciado quando se torna visível. E para isso é preciso medir. A empresa pode começar com indicadores simples. Percentual de peças retrabalhadas. Horas gastas com correção. Quantidade de pedidos corrigidos. Número de devoluções internas. Custo de material perdido. Tempo adicional por falha. Reclamações associadas a erros internos. Também é importante classificar os tipos de retrabalho. Erro de informação. Defeito de fabricação. Falha de setup. Problema de fornecedor. Erro de programação. Falta de padrão. Falha de comunicação. Essa classificação ajuda a identificar concentração. Talvez a maior parte do retrabalho venha de poucos tipos de erro. Nesse caso, a empresa não precisa atacar tudo ao mesmo tempo. Precisa priorizar. O objetivo não é criar um painel bonito. É enxergar onde a empresa está perdendo energia. Imagine uma empresa que monta equipamentos sob pedido. Toda semana, alguns pedidos retornam para correção porque saíram com configuração incorreta. A reação sempre foi corrigir o equipamento antes da entrega. A equipe desmonta, troca componentes, refaz testes e reorganiza o prazo. O cliente raramente vê o problema, mas a empresa sente o impacto. Horas extras. Atrasos. Pressão no PCP. Irritação da equipe. E perda de margem. Ao medir o retrabalho, a empresa descobre que a maioria das configurações incorretas nasce na entrada do pedido. O comercial registra informações em campos abertos. Alguns clientes usam nomes diferentes para a mesma opção. A engenharia interpreta manualmente. E a produção recebe instruções com ambiguidades. A solução não é apenas cobrar mais atenção. A empresa muda o formulário. Cria opções padronizadas. Bloqueia combinações incompatíveis. Define revisão técnica para pedidos especiais. E acompanha o percentual de pedidos liberados corretamente na primeira vez. O retrabalho começa a cair. Perceba a diferença. Antes, a empresa corrigia o produto. Depois, passou a corrigir o processo que gerava o erro. Essa é a virada. Para reduzir retrabalho, comece pequeno. Escolha um tipo de retrabalho recorrente. Meça a frequência e impacto. Identifique onde o erro nasce. Separe causa, efeito e sintoma. Envolva as áreas que participam do processo. Defina uma ação que impeça a repetição. Acompanhe se o problema realmente diminuiu. Evite ações genéricas como reforçar a atenção, orientar equipe, cobrar cuidado. Essas ações podem até ajudar, mas raramente são suficientes. Procure mudar o processo. Melhorar o padrão. Ajustar o sistema. Eliminar ambiguidade. Criar validações. Reduzir variação. Aproximar o controle da origem. Retrabalho diminui quando o processo passa a ajudar as pessoas a acertar. E não quando a empresa apenas exige que elas errem menos. Se você quer aprofundar essa discussão sobre melhoria contínua, método e sustentação de resultados, eu preparei um e-book gratuito chamado Cultura Lean Six Sigma. Ele mostra por que muitas empresas até iniciam melhorias, mas não conseguem sustentar os ganhos na rotina. Para receber o acesso, comente aqui embaixo. Quero o e-book. E junto com isso, me diga qual tipo de retrabalho mais aparece na sua realidade. Erro de informação.
Defeito de processo. Falha de comunicação. Pedido corrigido. Produto refeito. Ou problema que volta toda semana. A orientação para acessar o material estará no comentário fixado. Retrabalho. O custo invisível que está destruindo seus resultados. O retrabalho consome tempo. Rouba capacidade. Aumenta prazos. Destrói margem. Pressiona equipes. E faz a empresa parecer ocupada, mesmo quando está apenas refazendo o que não saiu certo. O maior perigo é que ele se torna normal. As pessoas se acostumam a corrigir. A gestão se acostuma a cobrar. A operação se acostuma a correr. E o processo continua permitindo o mesmo erro. Reduzir retrabalho exige enxergar a perda, medir sua frequência, entender onde ela nasce e corrigir a causa. Não basta inspecionar no final. Não basta pedir mais atenção. Não basta resolver o caso do dia. É preciso mudar o processo. Se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos conteúdos sobre qualidade, processos, Lean Six Sigma, produtividade e gestão. Deixe o like para ajudar este conteúdo a chegar a mais profissionais. E escreva nos comentários: qual retrabalho mais consome tempo na sua empresa? E se quiser receber gratuitamente o e-book Cultura Lean Six Sigma, escreva também: quero o e-book. No próximo vídeo da série, vamos falar sobre outro problema muito comum. Por que seus indicadores não melhoram, mesmo